Deus em Cristo seja louvado. Amém. Amados irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não tenham dúvida das Escrituras. Vocês vão ouvir de um atalaia de Deus. Um atalaia de Deus não inventa revelações falsas. Um atalaia de Deus tem o Espírito de Cristo para discernir tudo dentro das Escrituras. Um atalaia de Deus não acrescenta e nem diminui nem tiras. Um atalaia de Deus discerne as Escrituras. Um atalaia de Deus tem o Espírito de Cristo. Se as Escrituras foram inspiradas pelo Espírito de Cristo, somente o Espírito de Cristo pode dar a interpretação correta das Escrituras. Porque a maioria dos líderes religiosos não entendem as Escrituras porque não tem o Espírito de Cristo. Amados irmãos e ouvintes, leitores das Escrituras, vamos meditar na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19 a 21. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, isso é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amados irmãos, quem é o verdadeiro Deus e a vida eterna? Se eu perguntasse para os religiosos quem é o verdadeiro Deus, muitos religiosos não sabem me responder quem é o verdadeiro Deus. Por não terem conhecimento de quem é o verdadeiro Deus, muitos religiosos pensam que o verdadeiro Deus é Jesus. Nós sabemos que a terra está repleta de homens com este nome de Jesus. Quem tem o Espírito de Cristo tem entendimento para conhecer o verdadeiro Deus. Nem em todos há este conhecimento, quem é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus não se chama somente Jesus. O verdadeiro Deus tem um nome que poucos religiosos conhecem. O verdadeiro Deus tem um nome e o nome completo deste verdadeiro Deus é Senhor Jesus Cristo. O nome completo do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. João reconheceu que o verdadeiro Deus é o Senhor Jesus Cristo. Quem pode me explicar por que João, no final da sua primeira carta, ele disse, filhinho, guardai-vos dos ídolos? Porque nós estamos no verdadeiro Deus, isso é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. João tinha uma visão espiritual dada pelo Espírito de Cristo, que venha a ser idolatria. Se eu lhe disser que mais de 90% das religiões são idólatras, eles acreditam em um Jesus que não é o verdadeiro Deus, mas sim um ídolo. O Jesus de mais de 90% das religiões é um ídolo, que é oposto ao Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 a 7, ele diz, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência, a ciência incha, mas o amor edifica. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Quanto, pois, ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Pois ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas, e nós também vivemos por ele. Entretanto, nem em todos há este conhecimento, pois até agora como de coisa sacrificada a um ídolo, e a sua consciência sendo fraca contra ele. Agora vem a concordância de primeira carta de João, capítulo 5, versículo 21, guardai-vos dos ídolos. Paulo concorda plenamente com João, que o verdadeiro Deus é o Senhor Jesus Cristo. As religiões e os seus fiéis não sabem que eles fazem sacrifício aos ídolos. Como a consciência dos religiosos é fraca, vivem todos os dias se contaminando com os ídolos. Nem todos os religiosos há este conhecimento. O que vem a ser sacrifício aos ídolos.
O Jesus que mais de 90% das religiões propagam não é o verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo. A terra está recheada de deuses e de senhores, mas nenhum destes deuses e destes senhores é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Estes deuses e estes senhores trabalham aqui na terra oposto ao verdadeiro Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. A confusão na terra é grande com tantos deuses e tantos senhores, andando pelo verdadeiro Deus aqui na terra, dentro das religiões. Estes deuses e estes senhores são tão cruéis que todos os seus fiéis são obrigados a contribuírem com 10% do seu salário da sua renda para estes deuses e para estes senhores, sobre pretexto que, se não contribuírem com esta quantia exigida pelos deuses e pelos senhores, são roubadores de Deus, e por roubarem aos seus deuses e aos seus senhores, não herdarão o reino dos seus deuses e destes senhores. E o pior é que estes religiosos reconhecem estes deuses e estes senhores como Senhor Jesus, que não é o Filho de Deus. Por quê? O verdadeiro Deus chama-se Senhor Jesus Cristo, mas nem todos há este conhecimento, que este Senhor Jesus das religiões não é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O nome completo do verdadeiro Deus é Senhor Jesus Cristo, porque, quer no céu, quer na terra, há muitos deuses e muitos senhores. É exatamente a estes deuses e a estes senhores que mais de 90% das religiões servem nas suas igrejas aqui na terra. Irmãos e ouvintes, vocês nunca tinham ouvido alguém falar para vocês religiosos que vocês oferecem sacrifício aos ídolos e não ao verdadeiro Deus, que é o Senhor Jesus Cristo? Vocês sabiam que vocês sacrificam 10% do seu salário e da sua renda para os ídolos e não sacrificam para Deus? Vocês têm 10% do seu salário para ofertar, ou da sua renda, ou para sacrificar aos demônios, e não ao Deus verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Vocês oferecem como sacrifício 10% dos vossos salários e das vossas rendas aos ídolos, e não ao Deus verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Vejam bem, amados irmãos e ouvintes, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14 a 22, ele diz, está escrito assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. Vede Israel segundo a carne. Os que comem dos sacrifícios não são participantes do altar? Mas o que digo? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que eles sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor, o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos a zelo do Senhor? Somos porventura mais fortes do que ele? Paulo disse para aqueles religiosos: vede Israel segundo a carne. Os que comem do sacrifício não são porventura participantes do altar? Os líderes religiosos se justificam que têm que tirar do altar o seu sustento, porque eles vivem do altar. Os líderes de muitas igrejas aproveitam o dia da ceia para receber os sacrifícios dos seus fiéis, que é 10% dos seus salários ou das suas rendas, que eles levam para colocar no altar das igrejas, para que os seus líderes se alimentem destes sacrifícios. Segundo as palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios, os sacrifícios que os religiosos levam para as suas igrejas, pensando que é para Deus, não é para Deus, é para os demônios. Até quando os religiosos vão levar sacrifício para os demônios, pensando que é para Deus? Irmãos, é lamentável vocês terem que ouvir uma mensagem vinda dos céus, da parte do verdadeiro Deus, que é o Senhor Jesus Cristo,
Ouçam um porta-voz de Deus na terra. Ouçam o que Deus tem para falar com todos os religiosos do globo terrestre. Fujam da idolatria dos sacrifícios aos demônios. Os fiéis dos líderes religiosos nunca ouviram ninguém falar para eles que quem dizima o seu salário ou a sua renda para colocar no altar de uma igreja como sacrifício a Deus, este sacrifício não é para Deus, é para os demônios. Vocês estão depositando os vossos dízimos no altar dos ídolos, no altar dos demônios. Estão participando da mesa dos demônios e estão provocando a ira de Deus contra vocês. Vocês são porventura mais fortes do que Deus? Deus prometeu pela sua palavra que iria abalar os céus e a terra. Vejam, amados irmãos, que neste ano de 2020 Deus tem abalado a terra. Os habitantes da terra estão cheirando mal nas narinas de Deus. De tanto os povos religiosos da terra oferecerem sacrifício aos demônios e dizer que estão sacrificando a Deus. Deus não está suportando mais a raça humana religiosa da face da terra, oferecendo sacrifício aos demônios, pensando que estão oferecendo sacrifício a Deus. Será que os religiosos fanáticos acreditam que o Deus verdadeiro nunca teve nenhuma participação dos dízimos que vocês levam para as vossas igrejas? O verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, nunca ensinou a prática do dízimo para ninguém aqui na terra. Este Senhor dos religiosos eles servem como a um Deus, não é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amados irmãos, se vocês levavam os seus dízimos para a sua igreja, até hoje vocês eram inocentes. A partir de hoje não serão mais inocentes quanto aos dízimos oferecidos a Deus, como sacrifício a Deus. Deus está desmascarando os líderes religiosos que exigem os dízimos dos seus fiéis, dizendo que é para Deus. Diz Deus para os fiéis dizimistas: vocês, fiéis dizimistas, nunca ouviram ninguém falar para vocês que na minha graça não se faz memória da lei? A lei só teve a sua validade até o profeta Malaquias, quando o verdadeiro Deus se fez carne e habitou entre os povos da terra. A lei estava sobre os seus ombros, sobre os ombros do Deus que se fez carne e habitou entre os povos da terra. Este Deus verdadeiro veio cheio de graça e de verdade. Vejam, irmãos, o que está escrito em João 1, 16 e 17. Porque nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Este João, que narrou o seu evangelho, escreveu 3 cartas, e na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 19 a 21, ele relata sobre o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que o nome completo deste verdadeiro Deus é Senhor Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, fujam dos ídolos. Muito cuidado com os senhores Jesus das religiões, porque este Jesus das religiões não é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus e a vida eterna chama-se Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Este Senhor das religiões é muito cruel com os seus servos. Todo tipo de pecado o Jesus das religiões perdoa, mas existe um pecado que o Jesus das religiões não perdoa. É considerado para o Jesus das religiões como um pecado imperdoável, como a blasfêmia contra o Espírito Santo, imperdoável para o Deus verdadeiro. O pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Para o Senhor Jesus das religiões, o pecado imperdoável é o pecado de não pagar fielmente os dízimos. Quem não for fiel nos dízimos é considerado pelo Jesus das religiões como roubadores de Deus. E por roubarem ao seu Deus, não tem salvação e nem o direito de entrar no reino deste Jesus das religiões. Este Jesus das religiões é muito rigoroso com os seus fiéis quanto ao pagamento dos dízimos. Os fiéis do Senhor Jesus das religiões podem ficar devendo ao mercantil, ao açougue, à farmácia, a quem quer que seja,
Só não pode ficar devendo os dízimos e as ofertas do Senhor Jesus das religiões. Este é um pecado imperdoável para o Senhor Jesus das religiões. Este evangelho pregado pelos servos do Senhor Jesus das religiões é aquele mesmo evangelho anátimo que estava sendo pregado na Galácia no tempo de Paulo. Veja a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 12, sem sombra de dúvida e sem questionamento. O verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, convida hoje todos os religiosos da terra para conhecerem o verdadeiro Deus e a vida eterna. O verdadeiro Deus e a vida eterna, eles têm uma ira para ser derramada sobre toda a face da terra. Só tem um que nos pode livrar desta ira que vai ser derramada sobre toda a face da terra. Veja na palavra original, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Só será salvo da ira de Deus os que se converteram dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro e aguardar dos céus o Senhor Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Amados irmãos, vocês querem ser livres da ira vindoura? Renuncie o Senhor Jesus das religiões e conheça o verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que nos livra da ira vindoura, que há de vir sobre toda a face da terra. O Deus verdadeiro vai abalar a terra e os seus habitantes. Os habitantes da terra estão pensando que o Deus verdadeiro não está mais no controle da terra. O verdadeiro Deus ainda está no controle da terra. Uma das coisas que está cheirando mal nas narinas do verdadeiro Deus é as religiões. Porque as religiões estão cheirando mal nas narinas do verdadeiro Deus. Porque as religiões é dominada pelo um Senhor Jesus que não é o verdadeiro Deus, o Filho do Deus vivo. Este Senhor Jesus das religiões é oposto ao verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo recebeu do Pai toda a autoridade para dominar os céus e a terra. Irmãos, vamos nos converter dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro e aguardar o Senhor Jesus Cristo que vem em nuvem de glória. Sobre as nuvens ele vem para tirar desta terra os seus escolhidos que renunciaram os ídolos nesta terra, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Não sei a que hora você está ouvindo esta mensagem. Deixe o Deus vivo e verdadeiro fazer morada no seu coração, para você ter o direito à vida eterna no céu de glória. É o conselho, é a palavra revelada dos céus. Deus em Cristo seja louvado. Amém.